Esta é a 11ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASF Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora vamos conversar a respeito do engenheiro, da engenheira mecânica ou mecânico de desenvolvimento de produtos. Está aqui conosco o Marcos Roberto da Silva, que é engenheiro mecânico pela Universidade de Cruzeiro do Sul, com pós-graduação em engenharia de desenvolvimento de produtos. Também é tecnólogo em mecânica de projetos pela FATEC São Paulo. É engenheiro de desenvolvimento de produtos da Lorenzetti S.A. Eu agradeço a sua presença, Marcos. Eu agradeço a oportunidade. E vamos iniciar com uma situação inusitada, diferente, até mesmo engraçada, a respeito do trabalho deste engenheiro. Bom, a gente costuma falar assim que no dia a dia você está sempre ali resolvendo problemas, sempre pensando em alguma coisa nova, como ajustar alguma coisa, e aí você não para nunca de trabalhar, né? Porque você vem para casa e aí quando você está lá tomando seu banho ou está assistindo TV, aí que vem aquela ideia que te faltou o dia todo e de repente você resolve o problema ali. Né? Quer dizer que, então, você está ligado o tempo inteiro porque fica mastigando essa dificuldade. Então, porque assim... eu não diria assim, uma dificuldade, mas você fica envolvido com a coisa, né? Então, você quer resolver, realmente, né? Você quer resolver, você quer criar, você precisa criar, precisa ter uma solução boa para aquilo que você está fazendo, né? Então, você fica tão envolvido que... vamos dizer assim, você não se sente martirizado, ou eu brinco, não estou trabalhando, estou fazendo uma coisa que eu gosto, né? Então, você já falou que ele resolve problemas. O que é esse engenheiro de desenvolvimento de produto? O que é esse trabalho dele? Conta para a gente. Então, o engenheiro de desenvolvimento de produto, ele tem uma função de, como o próprio nome diz, desenvolver o produto. Mas, de início, é assim, vamos supor, é feito um estudo, parte de marketing, esses departamentos, eles encontram um produto no mercado e, de repente, tem aquele segmento e aí eles te entregam um briefing e falam, eu quero um produto assim, né? Então, você, dentro do portfólio da empresa, você vai desenvolver esse produto para atender aquele briefing que o marketing te entregou, né? Para esse produto se encaixar naquele mercado que eles estudaram, né? Então, por exemplo, se você fabrica, sei lá, você trabalha numa empresa que fabrica forno de micro-ondas, por exemplo. Eu falo assim, não, eu quero um micro-ondas de 21 litros, ele tem que ter tais funções, ele tem que ter um custo médio X, né, para se encaixar entre esses concorrentes, e aí é dado aquela linha de concorrentes. Então, você tem que começar a pensar num produto para atender aquelas demandas, né? Então, aí começa toda a brincadeira, né? E, aí, em geral, a demanda vem do departamento de marketing? Então, normalmente, ela vem do departamento de marketing, né? Mas isso não quer dizer, por exemplo, às vezes a gente, como tem o olhar mais técnico e vê um produto, por exemplo, uma concorrência ou vê algo interessante, essa demanda pode vir do nosso lado também, né? Mas sempre a gente vai ter que passar para o departamento de marketing, né? No caso, funciona assim por quê? Porque você enxerga por exemplo, aquela função, eu vi um produto com uma função legal, e pensei numa função aqui que ninguém tem, né? Você vai passar isso e o pessoal vai fazer aquele estudo de mercado, ver se aquilo se encaixa, ver se realmente é bom. Às vezes nem tem muito disso, às vezes você pensou numa coisa que é uma inovação que é tão bacana que ela vai entrar, né? Vai entrar ou por questão de redução de custo, ou por questão de preço, ou simplesmente porque vai agregar
valor no seu produto. E esse trabalho é no laboratório ou é feito do computador ou os dois? Então, primeiro é assim, se você tem, acho que envolve tudo isso aí, né? Mas vamos falar assim de um produto que comece do zero, né? Já que a gente está tentando explicar melhor a profissão. Certo. Então, se você vai começar do zero, a primeira coisa é assim, você vai fazer um desenho lá no seu computador. Normalmente um modelo em 3D, né? Hoje em dia o pessoal usa muito modelagem 3D, e você já pode conseguir fazer alguma parte de engenharia também com esse software paramétrico, né? Então você começa por ali. Depois vem a parte de protótipo, né? Aí você vai fazer um protótipo. Geralmente, alguns protótipos são funcionais, e aí já entra um pouco dessa parte de laboratório para ver como é o funcionamento, se está atendendo, não está atendendo, se tem como melhorar. Então já entra no esquema do laboratório. Por exemplo, eu tenho também muitos produtos. Você tem um produto que é importado. Se você tem um produto que é importado, ele precisa atender normas e portarias aqui do Brasil. Então você vai ter que estudar essas normas e portarias que envolvem aquele produto e depois estudar todo aquele produto para saber se ele atende essas normas e portarias aqui do Brasil. Isso às vezes dá mais trabalho do que um produto 100% novo, né? Sim. Porque você vai ter que esmiuçar aquilo de cima a baixo e saber exatamente como funciona e tudo que acontece, e aí entra um trabalho grande de laboratório para poder ele atender as normas e portarias aqui do Brasil, né? Quando você faz do zero, você também tem que fazer pensando nisso. Então, o engenheiro aí de produto, ele tem que ficar sempre ligado em normas, né? E portarias, por exemplo, portarias do Inmetro, que regem alguns produtos, por exemplo, em segurança, questão de segurança, funcionamento, que chamam, dentro dessas portarias, ele chama normas internacionais, chama normas nacionais, então você tem que estudar toda essa documentação. Não é só fazer o produto, não é só colocar, não é só a prática, né? Novos produtos também passam por aí. De repente, a empresa estimula. É esse departamento que cria esses novos produtos, que os inventa, vamos dizer assim, ou não? Então, por exemplo, você tem algumas empresas que têm um departamento de engenharia. Empresas maiores costumam ter a engenharia e costumam ter um departamento de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento. Sei. Né? Pesquisa e desenvolvimento. Esse departamento de P&D é onde entra para iniciar o produto e é onde se faz toda a pesquisa técnica da empresa, né? Porque, como eu falei, no início tem aquela coisa do marketing, mas você não fica amarrado naquilo. Você está sempre, por exemplo, existe um produto que já está em produção, né? De repente, a gente viu um novo material e então a gente pode fazer uma melhoria nesse produto, né? Uma alteração, uma redução de custo, torná-lo mais seguro, mais sustentável, né? Então, isso envolve tudo isso também, né? Então, a parte de materiais e um auxílio na parte de processos também, né? Porque se você melhora o processo, você também pode melhorar o produto. Então, é uma coisa dinâmica, ele está sempre evoluindo, né? Nunca está lá parado e sendo feito do mesmo jeito há 30 anos. Às vezes parece que ele não sofreu nenhuma alteração, mas ele sofre, né? Ele precisa ser atualizado em termos de normas e também em termos técnicos, não é? Exatamente. Né? Vou dar um exemplo. Até 2014, por exemplo, os carros no Brasil não eram obrigados a ter airbag e ABS. Né? Hoje você tem airbag, ABS, brake light, por exemplo, e você tem as normas de emissões. Né? Então, essas evoluções não só por conta do fabricante, né? E sim por conta do governo, que tem portarias. A gente costuma falar assim, tem normas, né? Norma você usa para referência de projeto ou de produção, mas
a norma ela não é uma regra que você é obrigado a seguir, por exemplo, né? Mas é sempre bom você olhar as normas. Agora, quando você tem uma portaria do governo, né? Praticamente tem uma portaria para tudo que você tem na sua casa, para lâmpada, para uma geladeira e para a produção de veículos também, e que você tem que seguir. Você precisa atender aqueles requisitos, né? E, quer dizer, pelo que eu estou entendendo, esse trabalho não tem uma rotina constante, é isso? Ele muda rapidamente, muda, ou você fica assim, num produto, especializado num produto durante muito tempo? bom, você, por exemplo, a empresa, às vezes ela costuma dividir um pouco os produtos, né? Por exemplo, você cuida desses produtos, o outro cuida de outros produtos, mas um está sempre ligado no do outro, né? Tem sempre um diálogo ali, uma troca de informações, troca de ideias, né? Sobre materiais, sobre o que acontece. Então, tem essa divisão, porque você acaba ficando especializado mesmo em um tipo de produto, né? Só que você tem que estar apto a lidar com tudo que tem ali na empresa, né? Você não pode ficar apegado só àquele que você domina, assim. Você tem que, por conta própria ali, por iniciativa própria, conhecer tudo, né? Mas um departamento que cria, é isso? É criação. Sim, é criação. Sim, porque... Oi. Então, porque o pessoal de design tá todo mundo unido ali, né? Então, por exemplo, você trabalha junto com o pessoal de design, né? O pessoal de design cria e no momento que você vai pegar aquele design para tornar numa coisa funcional, às vezes você tem que voltar lá no design e conversar com ele, precisa mudar aqui, precisa fazer isso, precisa, né? Para poder tornar a coisa mais funcional ou mais viável, né? Quer dizer, eu vou, por exemplo, um designer desenha esse formato de mouse, e aí vai para o engenheiro, desenvolve o produto e vê se ele cabe tudo que ele precisa ter para funcionar com o mouse, é isso? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Né? Mais ou menos isso. A área de design, ela costuma fazer vários designs antes de definir aquele que vai entrar para projeto. Né? Então, aí tem aprovação do conselho da empresa, tem aprovação com a área de marketing, né? Então, tem um processo interno. Às vezes, você faz pesquisas com consumidores, né? Eu mesmo, uma vez, já fui convidado para uma pesquisa dessa de produção de veículos, né? Tinha lá uns 6, 7 modelos de carro que eram protótipos, né? E aí você dava uma olhada, entrava dentro, aí respondia umas perguntas, né? E isso aí está aliado, quer dizer, daqueles veículos, eu não sei nem qual marca que era, né? Sei. Mas me convidaram, eu fui, né? Então, daqueles veículos que estavam ali, provavelmente um só ia entrar em produção, né? Mas eles foram ver a opinião do consumidor um pouco antes disso, né? Então, tem essa coisa também. É uma pesquisa de marketing, né? Eu participei também de uma avaliação, mas aí numa sala fechada. E eles tinham vários segmentos de grupos, e no nosso caso eram homens com filhos, né? E a avaliação era de uma boneca com sexo. De uma boneca com sexo. Era um instrumento de uma fábrica, que também ele não sabia o que era, se o mercado aceitaria ou não esse tipo de brinquedo, né? E eu sei que eu nunca vi esse boneca no mercado. Provavelmente as pesquisas mostraram que não devia funcionar. Mas depois que esse produto foi criado, ajustou o design, o desenvolvimento do produto fez funcionar, como é que ele é passado para a produção? Você participa disso também, de alguma forma? Então, o engenheiro de desenvolvimento, ele participa disso,
Porque aí começa a ser, depois de tudo isso, começa as reuniões com o pessoal da produção, né? Então, Quando você fala pessoal, quem é esse profissional? Então, tem a engenharia de produção, né? A engenharia de produção que é o pessoal que vai criar a linha de produção desse produto, né? Parte de ferramenta, né? Por exemplo, se é uma peça de plástico, exige a confecção de uma ferramenta, né? Então, a primeira parte, por exemplo, se for uma peça plástica, por exemplo, ou for uma peça estampada, né? Você vai trabalhar junto com o pessoal que vai produzir essa peça para poder criar essa ferramenta, né? Que é um primeiro passo, né? Tem que se criar esse ferramental. Se esse ferramental é feito dentro da fábrica da empresa que você trabalha, se esse ferramental é feito por um terceiro, você vai ter que atuar junto com esse terceiro, né? E nessa fase ainda pode acontecer mudanças no produto, porque se tiver muitas dificuldades de produção para aquela forma como ele foi concebido, às vezes é necessário alguma mudança, né? Aí volta para o desenvolvimento para... Uau, faz algum ajuste, né? Fazer ajustes em todo o processo. E toda a indústria, estamos falando de indústria, tem esse departamento de pesquisa e desenvolvimento? Olha, eu diria que as grandes indústrias normalmente têm, né? Normalmente tem. Eu uso como exemplo sempre a indústria automobilística, eles têm bastante isso daí, né? Por exemplo, vamos supor um para-choque de um carro, né? Que hoje na verdade não é o para-choque, é esse acabamento externo aí, né? O para-choque de verdade está lá dentro, né? Ele é feito de plástico, né? Feito de plástico, pintado na cor do carro. Então, quando aquilo ali sair do projeto, tem uma ferramenta, né? Tem uma ferramenta. Normalmente eles usam terceiros para injetar essa peça, né? Mas tem que construir a ferramenta de injeção, definir qual que é a máquina, né? Definir o material, né? Esse é um outro trabalho que também é bem detalhado, é um trabalho bem sério assim para ser feito, né? Então envolve tempo, né? Por exemplo, aí um produto novo, nesse departamento, você quando começa com um produto novo, você está trabalhando na verdade para um produto para daqui 2 anos, 3 anos, né? Você está 3 anos na frente daquilo que está em produção, né? Então, porque envolve todo esse processo, né? E é um processo um pouco longo, tem que ser detalhado, tem que ser revisto, tem que montar protótipo, né? Então, ninguém começa um projeto de um produto novo para daqui 6 meses, né? Se mesmo você apertar... De ano em ano está sendo começado. Provavelmente, quando lança um celular novo, o próximo já está em desenvolvimento. É assim que funciona. E vamos falar agora na formação. Os cursos de engenharia, né? Eles formam esse profissional para atuar desse jeito em projetos e desenvolvimento? Olha, o engenheiro, quando ele sai da formação dele, ele tá apto aí a trabalhar em várias áreas, né? Sim. Por exemplo, ele pode trabalhar aí no desenvolvimento, né? Ele pode trabalhar na área comercial, tanto na área de compras como na área de vendas, né? Ele pode trabalhar nessa área de produção também, né? Montar as linhas, apesar de que você tem um curso específico para isso, né? De engenharia de produção, mas você está apto a atuar nesse ramo aí também. Então, assim, o desenvolvimento em si tem as suas particularidades, né? Vai ser um lugar onde você vai atuar mais com desenho técnico, né? Então você vai ter que entender um pouco mais de desenho técnico. A faculdade te dá uma base disso, né? No meu caso, assim, como eu fiz a FATEC antes, e eu fiz um curso aí de projetos de máquina, eu saí mais voltado para projetos, né? Então eu sempre quis trabalhar nessa área de projetos, né?
Depois veio essa formação de engenharia, mas eu já estava alinhado nesse ramo, né? Então, ele está apto a trabalhar, assim, pós-graduação. Por exemplo, eu achei um curso aí que muito interessante, que ele já estava voltado para o desenvolvimento de produtos, né? Porque assim, você tem que ter um pouco de conceito, né? Mas você vai, com o tempo, aprendendo, né? Porque, por exemplo, o que é produto, né? O produto por exemplo, se eu pegar aqui o meu notebook, por exemplo, ele não é o produto em si, ele é o aparelho. Produto é quando sai lá da fábrica, né? Embalado, dentro da embalagem, com toda a proteção, com manual de instruções lá dentro. Isso é produto, né? Quando eu tiro ele da caixa, eu retiro de dentro da caixa do produto um aparelho. É uma questão conceitual, né? Então, isso envolve, por exemplo, você projetou, participou do desenvolvimento de um dos produtos. Então, desde a embalagem até o manual de instruções, você vai atuar com isso, né? Por exemplo, uma coisa que às vezes você está na faculdade, você não imagina que no seu dia a dia você vai ter que lidar com isso. Escrever um manual de instruções, por exemplo, né? Você vai ter que imaginar, por mais simples que seja, todas as dúvidas que as pessoas possam ter para instalar aquilo ali, né? Ou para colocar para funcionar, ou mesmo na questão jurídica das informações que você tem que colocar lá, né? Então, você tem que pensar em tudo isso. Então, de novo, a gente volta lá nas normas, nas portarias, né? Então, quer dizer, você vai ler bastante documento, você vai ter que ter, né, uma certa paciência com isso, né? E ele tem que saber uma língua estrangeira, inglês, para conseguir atuar? Sim, inglês hoje em dia o pessoal nem pergunta mais, né? Se você sabe ou não sabe, né? É meio que precisa saber, né? Precisa saber, nem que seja no nível de leitura. Eu indico aí para o pessoal que quer entrar na área, se dedique bastante o inglês, né? Porque é necessário, né? Eu mesmo, quando comecei a trabalhar nessa empresa, todos os e-mails que eu recebo estão em inglês, porque a gente tem fornecedor fora do Brasil, né? E às vezes eu tinha que fazer relatórios de como eu queria alguma coisa, como que tinha que ser um produto, e tive que fazer tudo isso em inglês, né? Então precisa aprender. E vou fazer uma pergunta pessoal. Por que você sentiu a necessidade, depois de ter feito um curso de modalidade tecnológica, numa boa faculdade, na FATEC, você sentiu necessidade de fazer engenharia? Então, é que assim, a FATEC é um curso muito bom. Às vezes ela te prepara até porque ela te prepara mais na linha profissional. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, algumas coisas que o engenheiro, depois de formado, quando ele arrumar um emprego, ele vai aprender, de lá você já sai sabendo. Sim. Né? Então, é meio que como se já tivesse experiência. E você é tecnólogo, né? Tecnólogo tem algumas restrições de assinar projeto. Por exemplo, na antiga empresa que eu trabalhava, eu fazia projeto de instalação de posto de gás natural, né? Esse posto que abastece o carro aí. Eu fazia todo o projeto, mas como tecnólogo eu não podia assinar. Eu não tinha que ter um engenheiro para assinar isso, né? É um curso de engenharia também, né? E depois eu entrei nessa outra empresa e eu senti a necessidade de fazer, até porque eu podia mudar de cargo lá, porque eu era projetista e agora eu sou engenheiro de produto, né? Então, quando você muda de cargo, tua remuneração também aumenta, né? Então... E também você começa a assumir cargo de chefia, é isso? Então, hoje eu não é um cargo de chefia que eu tenho, né? Porque lá é dividido assim, tem gerente, supervisor e o engenheiro, né? O engenheiro ou projetista.
né? Então, assim... faz o quê nesse P&D, no projeto de Bom, o desenvolvimento? projetista, ele cuida de um produto, né? Mas, por exemplo, nem todo projetista está apto a ver o produto como um todo, né? Mas, por exemplo, a gente tem lá projetistas que são muito antigos e que eles têm tanta habilidade quanto um engenheiro ali para fazer um projeto, né? Isso é uma realidade, porque é muita experiência. Às vezes o cara tem 30 anos de experiência, 40 anos, não tem como negar que ele não aprendeu. Mas hoje, por exemplo, um projetista, isso eu falo em geral, né? Hoje você tem um projetista desse, pode ser em qualquer empresa. O dia que ele sair dali, o cara, para ocupar o lugar dele, terá que ser engenheiro. Terá que ser engenheiro. Porque antigamente você não tinha uma demanda de gente formada para ocupar esses cargos, né? Então, você impulsionava o técnico, né? O tecnólogo. E hoje em dia já não é mais assim, né? Entendo. Muito bem. E, então, isso te deu condições de assumir novos desafios e assinar os projetos. Oi. Então, lá hoje, assim, como desenvolvimento, eu não sou o responsável técnico. Mas, por exemplo, se precisar, eu posso, né? Se precisar, eu posso. E, para finalizar, como é que você acha que está o mercado de trabalho para o engenheiro de desenvolvimento de produto? Olha, o mercado é sempre bom, sabe? Assim, eu falo assim que eu costumo falar que quem faz engenharia pode talvez ter empregos melhores, empregos nem tanto, mas você sempre vai ter emprego e sempre vai ter oportunidade. Por exemplo, a minha história aí nessa empresa, na Lorenzetti, é bacana porque assim, eu nunca mandei um currículo nessa empresa. Eu nunca pedi para trabalhar lá. Eles me acharam na internet, e como eu tinha um currículo especializado aí na parte de gás e tudo mais, eles me procuraram porque eles tinham uma linha de aquecedores a gás e queria alguém para cuidar disso, né? Então, eles que me chamaram, né? Eles me chamaram, tinha outras pessoas na disputa da vaga, mas eu ainda consegui ser o mais adequado. Então, por exemplo, isso é um exemplo do que é, né? Quem faz engenharia sempre vai ter um emprego bem colocado. Eu acho que o mercado é bom, sim. Sabe, o mercado... Até porque, vamos dizer assim, muita gente, a maioria das pessoas mais jovens, assim, não se interessa muito pelo curso porque considera uma coisa difícil, né? Mas é assim, tem que ter perseverança, né? É um curso que não é dos mais fáceis, mas também não é nada impossível. Com bastante dedicação, é tranquilo. Muito bem. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.